Olá, começando mais uma edição de RD Online aqui na RDTV, a TV do jornal Repórter Diário. Eu sou Gustavo Baena e hoje converso com Wagner Fernandes, que é coordenador do Cívico, um grupo criado aqui na cidade de Santo André, a partir de toda aquela polêmica que vocês acompanharam sobre a cobrança da taxa do IPTU na cidade. Seja bem-vindo, Wagner. Muito obrigado, Gustavo. Vamos ver se a gente pode fazer um bate-papo aqui, esclarecer algumas questões que estão ainda polêmicas na cidade. Né? Sim, tem muita coisa ainda em andamento, muita coisa por vir, mas vamos falar sobre esse começo do Cívico. Eu falei da taxa do IPTU em Santo André. Foi esse mesmo o pontapé inicial? Como é que começou a história do grupo? De fato foi, Gustavo. Eu e mais alguns colegas somos todos do Rotary. Então havia sido agendada uma reunião com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Cicotti, onde nós íamos tratar deste assunto e questionar o porquê do valor tão alto de IPTU na cidade. Então nós nos reunimos, algumas pessoas do Rotary, para esclarecer, e vimos que o assunto era muito mais abrangente, não era só uma majoração do valor do IPTU. O IPTU tem a base de cálculo o valor venal dos imóveis. E esse valor venal dos imóveis decorre de uma planta da cidade, chamada planta genérica de valores. Na verdade, a revisão dessa planta genérica que culminou Isso, exatamente. no aumento do IPTU. Mas não para por aí, porque da planta genérica da cidade decorrem outros impostos. Por exemplo, Gustavo, se você for vender um imóvel, você tem que pagar um imposto sobre a transmissão de bens imóveis, o ITBI. E esse ITBI é calculado sobre o valor da planta genérica. Outros impostos também, como o imposto causa-morte ou doação. Então, acontece uma fatalidade, tem uma herança para receber, também sobre esse valor atribuído na planta genérica, que gera o valor venal, paga-se esses impostos. Mas não teria até problema algum se o valor estivesse correto, mas a planta não foi calculada corretamente. Fizeram algumas estratégias de recalcular a planta genérica da cidade, onde pegaram um imóvel que tem uma certa metragem e não avaliaram se aquele imóvel é bem localizado ou não. Se o bairro onde ele está tem um valor agregado suficiente para ter uma majoração. Então um imóvel com pouco acabamento, um imóvel rústico, talvez tivesse super avaliado, e um imóvel de luxo com menor metragem, que pode ser um apartamento valendo R$10.000 o metro, estava pagando IPTU menor, mas todos foram majorados. Tem pessoas que ficaram indignadas de não poder pagar o IPTU, ainda mais sobre um valor que o imóvel não vale. É porque apesar de todo aquilo que ficou estabelecido, né, dos limitadores, dos tetos para os aumentos, né, dos índices que foram determinados, muita gente se surpreendeu, tomou um susto mesmo com isso. Esse valor foi extremamente majorado da planta genérica, o valor do IPTU ficou exorbitante, e aí tem outras questões que nós começamos a avaliar, né? Como é que chega a uma conclusão dessa? Nós precisamos rever, vamos recalcular. Existia a possibilidade de se entrar com recursos, todo mundo entrar com recursos para reavaliação, né? São milhares de imóveis em Santo André. É um negócio inviável. Então nós voltamos com uma segunda reunião na Câmara, aliás, fomos muito bem recebidos e as nossas propostas foram bem aceitas. Até em decorrência desta, nós fizemos uma reunião posterior com o prefeito Paulo Serra, já com um grupo maior. Não era mais só rotarianos, nós chamamos a maçonaria, onde representantes de cada clube Rotary, e cada clube Rotary tem de 10, 15 pessoas, até mais de 100, um representante trazia a mensagem de 100. E assim também nas lojas maçônicas. Conseguimos um bom grupo, pessoas animadas. Com representatividade. Uma representatividade enorme. Pessoas que, por exemplo, tem um colega nosso, tem uma imobiliária, que só a imobiliária dele, ele faz a gestão de 2.200 imóveis. Né? Uma pessoa estava lá representando 2.200 imóveis, e outros com quantidades assemelhadas. Então nós fizemos uma carta, protocolamos com o Paulo Serra, o prefeito de Santo André. Ele nos recebeu bem, esteve conosco
e apresentou uma estratégia que até nos surpreendeu favoravelmente. Eu vou te contar mais ou menos, né? Uma das opções dele foi, primeiro, revogar aquela medida, colocando o valor do IPTU deste ano, 2018, calculado com base no ano anterior, mais a inflação, nada mais justo. Correção pelo índice da inflação. Nada mais justo, uma vez que o valor correto a gente não sabe qual é. E é uma questão que foi um argumento interessante, é que por melhor que você calcule o valor de uma coisa, seja ele um imóvel, quem decide o preço é quem compra, não é quem vende. Então, por vezes, você tem um imóvel lá, 500 mil, mas você precisa de dinheiro, vai vender por 400. Seria justo pagar imposto sobre um valor que eu não vendi? Venal significa venda. Logo, é o valor da venda que deveria ser a base de cálculo para se calcular o IPTU, e não o valor que a prefeitura acha que vale. Então, se é assim, a prefeitura que me pague o valor que ela atribui. Na visão de vocês, faltou um estudo mais detalhado. E foi reconhecido por ele que houve uma falha nisso, né? Então, o que o prefeito, isso está numa ata, foi dia 13 de março, com a assinatura dele, a esposa do prefeito lá e quase 30 pessoas lá. Ele falou o seguinte: primeiro, ele não tem mais pressa de fazer a planta genérica, ele quer fazer algo correto desta vez. Então, isso não tem pressa, pode ser 5 anos, 6 anos, fica até para uma próxima gestão. O valor do aumento, independente se o teu imóvel valia 500 e agora está avaliado por 1 milhão, ele limitou o aumento em 10% ao ano. Então, se o imóvel dobrou de preço, vai levar 10 anos para corrigir. Uma segunda questão interessante foi o imposto sobre a transmissão de bens imóveis. O ITBI. O ITBI. Então nós vamos... Porque ele ia dar um desconto no IPTU, mas a planta genérica continuava com o mesmo valor. Então acabou também. Nós vamos pagar o valor do ITBI sobre a planta genérica anterior, atualizada pela inflação. E está ainda pendente, vamos ver como é que se resolve no imposto causa-morte, porque esse é um imposto estadual. Então ele vai ter que realmente corrigir a planta genérica ou revogar totalmente essa lei, para que seja justo também com aqueles que recebem uma herança. Também não é justo você pagar algo sobre aquilo que você não recebeu. Agora, ô Wagner, deixa eu fazer um parênteses. O RD até trouxe essa é a edição mais recente do Repórter Diário, versão impressa que circula semanalmente toda sexta-feira nas 7 cidades do Grande ABC. Também trouxe no RD, no portal, todo o conteúdo online aí, várias reportagens sobre essa polêmica do IPTU, a partir do momento da chegada dos carnês nas residências dos andreenses, nos comércios, nas indústrias. Várias entidades também começaram a se manifestar, a se opor à medida, a própria CISA, a Associação Comercial e Industrial de Santo André, vocês aí do Cívico formaram o grupo, a gente já entendeu aqui a partir de uma ação dos rotarianos, membros da maçonaria também chegaram. Nós vamos falar mais sobre isso, sobre essa atração aí de membros, mas essa discussão da planta, por exemplo, essa discussão do valor venal dos imóveis, ela pelo visto ainda vai seguir. A administração ela falou muito que a revisão da planta genérica era um projeto já iniciado no governo passado, no governo Carlos Grana, que não colocou adiante, não passou para frente, não colocou em votação, e agora o governo Paulo Serra teria encarado essa medida impopular, que pese o que aconteceu aí depois, não é? Vocês entendem que é preciso que haja mesmo uma revisão da planta genérica? Santo André está desatualizada nessa questão. A planta genérica anterior é muito antiga e a que fizeram não serve, não atende. Inclusive agora, na próxima segunda-feira, dia 9 de abril, às 19 horas, tem uma audiência pública. As pessoas têm que comparecer na Câmara Municipal. Não pode deixar a Câmara Municipal votar. Os cidadãos, munícipes, têm que ter responsabilidade lá. Não adianta ficar reclamando só na rede social. É muito comum reclamar. Você precisa agir. Você vê que essa planta genérica e todo esse aumento havia sido aprovada pelos vereadores. E depois fica aquela desculpa, não, foi um, foi outro. Não, a população tem que estar dia 9 de abril lá na Câmara Municipal, participar dessa audiência pública, prestar muita atenção no que está sendo dito e no que está sendo votado. Aliás, a participação tem que ser mais ativa em toda a reunião da Câmara Municipal.
se eu elejo alguém, eu não elejo alguém para me comandar. Eu elejo alguém para que comande em meu nome. Sim, não é para mim ser comandado. É para me representar e fazer aquilo que eu desejo. É para isso que eu nomeio o meu representante. Como nomear um advogado? Para me defender. Agora, eu nomeio alguém e essa pessoa me condena, ele mesmo atribui a mim a responsabilidade de pagar um negócio que eu não devo. Não dá certo. Então é importante de agora com essa audiência pública, mas não para por aí, Gustavo. O nome até do grupo chamava IPTU. Ele mudou para Cívico quando nós vimos a nossa obrigação de atuar junto ao governo municipal, e não é briga. Nós queremos fiscalizar, propor novas medidas, sugerir, acompanhar. Não vamos entrar na gestão, não queremos trabalhar na prefeitura. Tem fins políticos o grupo? De forma alguma, até nas nossas regras está proibido de participar qualquer pessoa que tenha o viés político partidário. A pessoa que fala, eu tenho um partido, nem vem. Nós somos pessoas, qualquer pessoa pode participar, com boas ideias, que queira estudar, que queira trabalhar. Me permite agora falar o desenvolvimento disso. Nós mudamos o nome para Cívico quando nós vimos que tem outras ações a serem tomadas. O momento atual, nós estamos estudando algo interessante, que é o orçamento municipal. Nós vimos que Santo André, há diversos anos, arrecada de você, de mim e de todo mundo, um pouco mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais por ano. Um pouco mais, parte fica distribuída em outras instâncias do governo estadual e federal, e parte dessa arrecadação que fica no município de 1,5 bilhão e vem aumentando, 1,6 milhões, 1,7 por aí. Ocorre, Gustavo, é que quando o executivo tem feito o orçamento, ele tem colocado previsão para esse ano de 3 bilhões e 400 milhões de reais, com uma arrecadação verdadeira só de 1 bilhão e 700. Orçamento... É o que eles falam de uma peça de ficção, às vezes. Exatamente. Né? Eles, eu digo, os que criticam. Isso, peça... Não, mas os que criticam não. O próprio prefeito está na ata, falou e reconheceu que isso é uma peça de ficção. Mas até ser uma peça de ficção, parece não doer tanto. Só que essa peça de ficção, do dobro do valor, gera também um orçamento de despesa de mesma proporção. Então eles assumem compromissos, avaliam despesas que são impagáveis. A cidade não pode honrar, aí a gente Gustavo, vê dívidas. A cidade não pode honrar a palavra-chave. Nós achávamos que Santo André devia 2, 3 bilhões. E descobrimos que só a Semasa deve quase 3 bilhões e meio. De precatórios em 2016, nós temos 1 bilhão e 700 milhões de reais em precatórios. Isso já dá 5 bilhões e 100. Tem mais outras dívidas. Se você pegar 5 bilhões, que é mais, porque quando você tem uma dívida consolidada ou judicial, se for judicial, ela tem 1% ao mês. A Selic é 6% ao ano. Isso gera 300 milhões de encargo financeiro por ano. 300 milhões de reais. Mas vou fazer uma conta muito simples. 5 bilhões. Se nós conseguirmos que esse 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 800 de arrecadação, fazer a cidade crescer, progredir, gastar só 1,600 e conseguir um superávit que nunca consegue de 200 milhões, vai levar 50 anos para quitar a dívida. E olha que eu já tive chance de falar aqui, Wagner, várias vezes, não é? Eu acho que a situação de Santo André é uma das mais delicadas entre as prefeituras do ABC e por isso que há muito tempo a gente não vê investimento. Se não tivesse o juros, se fosse só isso, quem nasce devendo 7 mil reais em Santo André. 700 mil habitantes vezes 7 mil reais daria 4 bilhões e 900 milhões. Deve mais de 5. Você, eu e todo mundo aqui deve 7 mil reais. Do quê? Problema de gestão. Sim, e nós não estamos fazendo uma crítica a quem está aí ou quem passou. Isso já foi, nós precisamos consertar daqui para frente. Nós queremos colaborar. Nós estamos trabalhando, estamos lá, quero ver os números da cidade.
E cada um tem obrigação, porque não adianta reclamar depois. Você vai deixar dívida para o teu filho? Ah, isso vai ser para a próxima geração. É isso que você quer deixar de herança para o teu filho? Até porque, Wagner, uma gestão responsável, acho que hoje em dia é a palavra-chave, não é o termo mais usual, porque a gente tem visto que tem acontecido em locais como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, por problemas de gestão irresponsável. Quero acreditar que a gestão atual, bem como esses vereadores todos, vão tomar atitudes corretivas, vamos cortar despesa, as pessoas estão economizando, o Brasil passa pela sua pior crise econômica e me faz um orçamento do dobro do valor. Quanto da população tem ideia ou noção do que é 3 bilhões e 400 milhões de reais por ano? Está no plano plurianual, um aumento nesse orçamento por ano já está feito, foi feito na gestão anterior e já querem fazer a nova, inclusive agora. Nesse mês de abril começa a se votar as novas diretrizes orçamentárias. É importante estar na Câmara, vamos ver lá de onde eles vão tirar número. Porque, Gustavo, eles colocam um número maluco, depois nós pagamos o preço. Nós não estamos em condições de pagar esse juro ou esse prejuízo. Nós precisamos acompanhar tudo. Despesa pública não é despesa pública, é despesa nossa. Eu tenho a impressão que às vezes as pessoas estão tão anestesiadas com essa criminalidade que acontece no Brasil, que me dá a impressão que despesa pública é uma despesa da Casa da Moeda, que é comprar uma bobina de papel e imprimir dinheiro. Não é isso. Não tem um centavo em Santo André que não é proveniente do imposto arrecadado por um munícipe de Santo André. Aliás, o Estado de São Paulo exporta dinheiro. Nós arrecadamos mais e graças a Deus podemos fazer isso para contribuir com estados que têm deficiência financeira. Logo, todo esse valor que está arrecadado e declarado não é que veio do governo isso, do governo aquilo. Só para te dar um exemplo. O imposto de renda é um imposto federal. Aparentemente vai para o governo federal, mas o imposto de renda do funcionário público municipal, ele nem vai, ele já fica no município. O IPVA do seu carro fica a parte aqui, o ICMS fica aqui, o ISS fica aqui. Falar que o IPTU é muito importante, o IPTU inteiro da cidade representa um pouquinho mais de 8% da arrecadação. Se não cobrasse nada de IPTU e tirar 8% disso, seria uma economia pequena. A minha opinião é que o problema do nosso Brasil é excesso de dinheiro. Tanto eu acredito nisso, que está aí a roubalheira de bilhões. Mas se não tivesse dinheiro, como é que roubaram bilhões e o país tocou? Tem excesso de dinheiro no serviço público. E a população esperando os investimentos, que não vem. Que não vem, e não vai vir. E não vai vir. Está na hora de cada um de nós chegar perto de quem votou, que muitos infelizmente não lembram nem quem, mas ir lá na Câmara, sentar com o seu vereador, parece que é de quinta-feira, recebe, é só ir lá. Vai lá, senta de frente com ele e fala, por favor, me explique o que está acontecendo. O que você está fazendo com o meu dinheiro? Cadê as obras prometidas no meu bairro? Nós temos que fazer isso. Asfalto, infraestrutura. Há quanto tempo Santo André, já que estamos falando de Santo André, não tem um grande programa de recapeamento asfáltico, de infraestrutura, que ainda que seja grandes ruas e grandes avenidas aí, não é? E não importa, o Wagner falou aqui em quem você votou, não importa se em quem você votou, se a pessoa não está lá, se ela não foi eleita, não é? Não tem problema. Quem está lá tem que trabalhar para todos, para quem o elegeu e para quem não o elegeu. Tem que trabalhar para todos. Então escolha um, vá lá, converse, porque ele está lá também para te representar. E recapitular só essa agenda, que agora, segunda-feira, 9/4, então vamos lá. Que ir lá, tem que encher essa Câmara Municipal. Segunda, 9 de abril, às 7 da noite. 19 horas. E logo em seguida, durante o mês, já começar a cobrar os vereadores sobre esse orçamento. Esse orçamento tem que ser reduzido, esse orçamento fictício, esses bilhões não existem, tem que se fazer um orçamento de acordo com a realidade. Gustavo, se eu chegar para você, te convido para você trabalhar numa empresa e fala, me apresenta um orçamento, e você me apresenta que você vai gastar mais do que vai dar resultado da empresa, você não passa da primeira página da apresentação. Em lugar nenhum. Como pode? Até o governo federal apresenta já, ó, estou apresentando um déficit de não sei quantos bilhões. Inadmissível. Inadmissível. Temos que ter responsabilidade. E temos, não é?
Não é eles, não. É nós, cidadãos, munícipes, nós temos que ter responsabilidade. Se nós nomeamos, vamos cobrar. Vamos cobrar. Então, reforçando dia 9 agora de abril, um dia depois do aniversário de Santo André, não é? 8 de abril, 465 anos. Aliás, tem matéria sobre os 465 anos de Santo André na edição do mês de março da RD em Revista. Ainda dá para ler no repórterdiario.com.br. A edição de abril está chegando. 9 de abril, 7 da noite, na Câmara Municipal, essa discussão aí. A gente já está caminhando para o final do bate-papo, mas pelo que eu percebo, o fato de o governo municipal ter revisto aí esse aumento do IPTU não esvaziou, ter mandado novos carnês, ter revisado tudo isso, não enfraqueceu, não esvaziou a discussão do grupo. Não esvaziou, fortaleceu, mas esse assunto não está resolvido. Não está resolvida a questão da planta genérica. Até por isso não enfraqueceu. Nós vamos continuar monitorando, estamos já com outra frente, que é o orçamento, mas se nós descuidarmos, o ano que vem está aí o dobro do valor de novo, enquanto não for revisto. Corrigido o valor venal está sendo discutido ainda, que tem reflexo nas tarifas do ITBI, como colocou o Wagner causa aqui. morte. Então é importante que doações. Toda essa discussão, as pessoas estejam de olho em toda essa discussão que começou, reforçamos, com a planta genérica de valores, até porque está tão em aberto nessa discussão, Wagner, que quem recebeu os carnês agora percebeu, o município percebeu, né? Que não tem. Se você não se atentou a isso, dê uma olhada no seu carnê de IPTU, você que é de Santo André, que mora em Santo André, não tem o valor venal do seu imóvel nesse carnê que foi remitido nessa segunda-feira. E não tem presente de governo. Tudo que o governo te dá, na verdade não está te dando. Ele está tentando devolver uma parte, porque no processo tem custo. Então, se você recebe algum benefício do governo, você recebeu apenas uma parte daquilo que você pagou. E nós temos que policiar para que a gestão financeira, a econômica, inclusive, do município, seja viável. Uma Semasa não pode arrastar bilhões de dívida. Como que gerou dívida? Precisamos entender esse negócio melhor. Será que ela é deficitária o tempo todo? O que aconteceu lá para dever tantos bilhões? O que aconteceu para o município dever 1,7 bilhão? O que acontece que tinha tanta gente que não conseguia receber? Agora o Paulo Serra andou pagando aí de 200 a 400 milhões de dívidas anteriores, mas a dívida é enorme. E o Paulo Serra, com os seus vereadores, precisam tomar atitudes eficientes, ser muito rigorosos com a despesa, com o gasto, não pode brincar com o dinheiro. O dinheiro da população, que não é dinheiro público, esse dinheiro é da população, precisa ser respeitado. Se alguém aí que nos acompanhou, que não integra o Rotary, nem é membro da maçonaria, mas percebeu aí uma afinidade com as propostas do grupo, do cívico, com essa história da equidade, aí do equilíbrio financeiro, econômico, como que ela faz para participar? Como nós começamos, não tem uma sede, não tem nada. Nós estamos reunindo esporadicamente, é um grupo de pessoas que nos conhecemos, temos facilidade de conversar um com o outro, mas nós já colocamos a nossa página no Facebook, está lá, Facebook Cívico ABC, entra lá, quando a gente tiver alguma informação, pode escrever, a gente pode avisar, eventualmente, quem fizer contato conosco, quando vai ser a próxima reunião. Quem tiver informações, nós não queremos ninguém que brigue, não é ninguém para gritar, para falar mal, não. Nós queremos colaborar. Nós queremos colaborar com a gestão. Nós não temos inimizade com nenhum partido, com nenhum vereador. Queremos, repito, acreditar que todos estão comprometidos com a ordem e com a solução do município. O prefeito, como eu falei, nos recebeu muito bem, mas nós vamos cobrar. Só nos receber bem não adianta. Nós queremos uma atitude. E eu estou acreditando que as coisas estão mudando na nossa cidade. Esse é Wagner Fernandes, que é administrador de empresas, formado em Direito, foi presidente do Rotary Clube Santo André Bela Vista e hoje coordena o Grupo Cívico em Santo André. Aliás, é fundador do Grupo Cívico aqui na cidade. Obrigado por ter vindo à RDTV. Eu agradeço, Gustavo. Obrigado mesmo. E eu quero lembrar a você que os principais pontos das nossas conversas aqui na RDTV são reproduzidos nas demais plataformas do RD. Tem o Jornal Repórter Diário semanalmente circulando em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Tem a RD em Revista mensalmente trazendo diversos assuntos que interessam ao seu dia a dia, que interessam à nossa região.
tem as redes sociais, Facebook, YouTube, acesse reporterdiario.com.br e fique por dentro aí com o noticiário atualizado minuto a minuto, e lá também você tem a galeria de vídeos da nossa RDTV, é só buscar por RDTV para ver, rever essa conversa com o Wagner Fernandes e tantas outras que nós já tivemos por aqui, tá certo? Até a próxima!